trás da religião, quem é o Deus da religião. E eles venham ser alertados, por ficar sabendo exatamente a verdade. E eles não serem inocentes, não serem desavisados. E depois, Paizinho Santo amado, eles venham ter a condenação eterna. E eles venham ser lançados no lago de fogo. Porque, eterno amado, quando esse anjo caiu da vida para a morte, quando ele foi cortado da vida para a morte, ele e os que caíram com ele ficaram sentenciados à segunda morte, a morte eterna, o lago de fogo. Então, Paizinho Santo, sabemos que o governo deles nessa terra não tem um único propósito e objetivo: levar todos que servem a eles para o lago de fogo. Então, amado eterno, nós na nossa oração, nós intercedemos ao Senhor pelos anjos arrependidos, que o Senhor venha socorrer eles, venha auxiliar eles, venha passar essa informação para eles, venha fazer eles ter o conhecimento, venha fazer eles conhecer a verdade, venha fazer eles saber exatamente quem é o Deus da religião que eles servem, quem é o Deus da religião que eles buscam, quem é o Deus da religião que eles adoram, que eles venham exatamente saber quem é esse Deus, que eles venham exatamente receber essa informação através do canal do Senhor, que o Deus que eles servem é o anjo caído. É o anjo caído Lúcifer, que o Senhor não tem nada a ver com esse mundo, não tem nada a ver com essa terra, o Senhor não tem nada a ver com religião, e Yahushua não trouxe uma religião, e Yahushua trouxe a tua palavra, a salvação, a vida eterna. E Yahushua não foi um religioso, Yahushua não tem nada a ver com religião, nem tampouco trouxe religião. Ele trouxe a palavra do Senhor para nos libertar pela prática e obediência à palavra, nos libertar do reino da morte, nos libertar dessa vida morta na carne, e a tua palavra nos religar ao Senhor, e nós reviver pela tua palavra. Foi isso que Yahushua veio fazer, trazer a palavra viva para nos reviver através da obediência à palavra, e nós voltar para a vida eterna. E Yahushua não tem nada a ver com religião, não trouxe religião, não é um religioso, não era um religioso. E Yahushua é a palavra viva, e Yahushua é a vida eterna, é a palavra eterna, e ele trouxe a palavra eterna, ele trouxe a vida eterna, e Yahushua é a eternidade, ele trouxe a palavra eterna para reviver os anjos que caíram, os anjos que morreram por causa de Adão e Eva. Então, essa ministração que o Espírito Santo dá é para os anjos arrependidos, é para acordar eles, alertar eles, despertar eles acerca do Deus que eles servem, acerca de quem é o Deus que eles adoram, o Deus da que eles fazem a vontade. Então essa ministração é para alertar eles, abrir os olhos deles, e eles terem a plena consciência que o Deus a quem eles servem não é o eterno, não é o eterno Criador do céu e da terra, não é o eterno Criador do céu e da terra, é o anjo caído que se passa por Deus nessa terra, é o Deus da religião, é o Deus das religiões, que cada religião ele tem um nome diferente, cada religião ele tem um nome diferente, e cada religião teve o seu fundador, anjo caído, que veio aqui trazer uma mensagem, que não foi do eterno, foi do próprio anjo caído, que enganou os fundadores de religião, através de visão, de ver anjos que trouxeram mensagem. Esses anjos que trouxeram mensagem não eram o anjo do Altíssimo, não eram anjos do Eterno, eram anjos caídos do anjo caído, eram anjos mortos do anjo morto que morreu na rebelião. Então toda religião que os anjos vieram trazer na terra não tem nada a ver com o Altíssimo, não tem nada a ver com o Altíssimo, não tem nada a ver com o Eterno, tem a ver com o anjo morto, tem a ver com a morte. Por isso que são religiões mortas,
aonde não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Porque o eterno não tem nada a ver com religião morta, de anjos mortos, enviado pelo anjo caído. O Espírito Santo tem a ver com a palavra, tem a ver com o eterno, tem a ver com a vida eterna. E não tem a ver com religião. Não envolve com religião. E não tem nada para falar para religioso, além de abrir os olhos e alertar acerca da verdade, que o religioso está servindo o anjo caído. O anjo caído, lá não tem o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito do eterno. Lá tem o anjo caído, lá tem as trevas, lá tem a morte. É por isso que todos são mortos, não tem vida, não tem a palavra, não tem o Espírito Santo. Paizinho amado, Paizinho querido, que o teu canal, papai querido, vai e alcança os anjos arrependidos, alcança todos eles, para que eles tenham o pleno conhecimento da verdade, acerca do eterno que é o Senhor, acerca do poderoso eterno que é o Senhor, do eterno verdadeiro que é o Senhor, que se revela pela palavra, se revela pelo Espírito Santo através da palavra, não através de religião criada pelo homem ou por anjo caído, enviado pelo anjo morto caído. Maravilhoso Espírito Santo, que os anjos arrependidos venham ser alcançados com essa verdade, venham conhecer essa verdade, venham entender essa verdade, venham ter os olhos abertos para essa verdade, para conhecer acerca do Deus que eles servem, acerca do Deus da religião, a religião que eles frequentam, a religião que eles servem ao anjo caído. Maravilhoso Espírito Santo, amado Espírito Santo, que o teu canal vai adiante, vai aos quatro cantos da terra, vai ao mundo inteiro, e o Senhor alcance os anjos arrependidos. Alcance os anjos arrependidos, porque na rebelião, os anjos arrependidos são os anjos que participaram da rebelião, mas se arrependeram lá em cima. Então a palavra Yahushua veio para resgatar esses anjos que se arrependeram lá em cima. A palavra Yahushua não veio para libertar anjos caídos, anjos mortos, anjos que morreram, condenados ao lago de fogo. Foi para resgatar os arrependidos. A palavra veio para reviver os anjos arrependidos. Então o anjo caído com seus ministros, mortos, a morte, criaram a religião para impedir o resgate da palavra aos anjos arrependidos. Para impedir que os anjos arrependidos fossem resgatados pela palavra. Então, a religião é para impedir que os anjos arrependidos sejam resgatados para a vida eterna, de volta pela palavra. A religião é o empecilho, é o impedimento, é o que impede os anjos arrependidos pela palavra voltar para o eterno. Amado Espírito Santo, ajude, amado querido, ajude, amado maravilhoso, que quando os anjos arrependidos ouvir uma ministração dessa, ouvir uma palavra dessa, não tenha sombra de dúvida na sua cabeça acerca do Deus que ele está servindo, acerca do Deus que ele está indo adorar, acerca do Deus que ele está indo servir, que é o anjo caído. Espírito Santo maravilhoso, alcance os anjos arrependidos com essa verdade profunda. Na hora que eles ouvirem essa verdade, o Senhor alcança o interior deles, alcança o coração deles com essa convicção, com essa verdade, que o Deus a quem eles estão indo servir, o Deus a quem eles estão indo adorar, é o anjo caído Lúcifer. Não deixa mais eles enganados acerca dessa verdade. Não deixe mais eles enganados acerca dessa verdade que o Senhor nos trouxe, de fazer a gente entender
toda a mentira desse tempo, todo o engano desse tempo, o qual a verdade veio para nos revelar, para nos iluminar, para nos mostrar a saída. A saída é a palavra do Eterno. A saída é as Escrituras Sagradas. A saída é o Espírito Santo. A saída é os apóstolos. É vir aprender com os apóstolos. É vir aprender com os discípulos. Essa é a saída. Essa é a segurança. Os discípulos, os apóstolos, vim ouvir eles, vim aprender com eles, pelo Espírito Santo. Essa pessoa não vai se perder. Essa pessoa não vai estar perdida. Essa pessoa não vai ser enganada. Essa pessoa não vai ser roubada. Ela vai ouvir a verdade. Ela vai aprender a verdade. Ela vai entender o caminho da salvação. E ela vai poder entrar no caminho. E ela vai poder se preparar para ela poder ser salva. Mas se não se voltar para as Escrituras Sagradas, se não se voltar para os apóstolos, o fundamento dos apóstolos, ouvir os apóstolos, ouvir o Espírito Santo, pela ministração dos apóstolos, ouvir os profetas, ouvir os que estão escritos nas Escrituras. Não tem mais que ficar ouvindo pais de igreja. Não tem que ficar ouvindo mais velhos contadores de história. Não tem mais que ficar ouvindo antigos. Ouvir a palavra. Ouvir os profetas da palavra. Ouvir os apóstolos. Voltar para a palavra. Se firmar na palavra. A palavra é a verdade. A palavra é o alicerce. A palavra é o fundamento. As Escrituras Sagradas é o fundamento. É o alicerce. É a verdade. O Eterno falava através dos profetas. O Eterno falou através de Yahushua, através dos apóstolos. A segurança é a palavra. A segurança é as Escrituras Sagradas. Não importa que Satanás cortou em capítulo e versículo. Não importa que Satanás colocou título e subtítulo. Não importa as mudanças que ele fez. Não importa a inovação que ele fez. Não importa nada que ele fez nas Escrituras. Não importa nada que ele mudou. Não importa nada. O Espírito Santo é a essência. E o Espírito Santo é verdadeiramente o único que conhece a história, conhece a verdade, conhece a palavra, porque ele é a verdade. Ele é o verdadeiro escritor da palavra. Ele é a essência da palavra. Então, o que o Espírito Santo alerta para os anjos arrependidos, unicamente se volte para a palavra. Unicamente venha ler a palavra. Venha ter compromisso com as Escrituras Sagradas. Não importa o que Satanás fez no anjo caído. Não importa os cortes que ele deu, a separação que ele fez. Não importa ele separar as mensagens, ele separar tudo cortando em pedaços. Não importa. Faça uma leitura reta. Faça uma leitura completa. Leia o todo. Leia a mensagem inteira. Leia tudo, sem corte, sem divisão. Leia por inteiro. E o Espírito Santo vai estar lá para abrir o entendimento, abrir a palavra e entender exatamente o que tem que entender para ser salvo. Porque o Espírito Santo, pela palavra, vai tratar da salvação, a vida eterna. Então não é necessário entender a palavra inteira. O necessário é entender o caminho da salvação, o caminho da obediência e entrar nele. E o Espírito Santo sabe exatamente o caminho. Sabe exatamente como instruir na palavra, o caminho da salvação. Esse é o necessário. Então o Espírito Santo alerta aos anjos arrependidos, saiam do anjo caído, saiam das religiões, saiam de religião, saiam de templo, saiam de nomes, saiam de deuses falsos, saiam de variedades de deuses, saiam dos ídolos, saiam de seguir as imagens. Saiam das imagens, saiam dos deuses que representam uma figura humana, saiam deles, abandonem esses deuses,
Abandone todos eles. Eles são anjos caídos. Eles são anjos caídos representados em imagens. Saiam deles. Saiam da adoração aos anjos caídos. Saiam de servir os anjos caídos. Saiam da idolatria aos anjos caídos. Saiam das suas imagens. Saiam dos seus deuses representados em figura humana. Saiam de todos eles. Abandonem eles. O Espírito Santo fala com os anjos arrependidos. Abandone as suas imagens de escultura, os seus deuses de escultura. O Espírito Santo não está falando unicamente com os católicos, está falando com todos que têm um Deus que é uma imagem de uma pessoa. Abandone esse Deus, abandone essa sua imagem. Aonde você estiver, que o seu Deus for uma imagem, abandone essa imagem. Abandonem essa imagem. Isso é abominação ao Eterno. Isso é uma abominação ao Eterno. Quem servem as imagens estão no pecado de idolatria. Estão no pecado de idolatria. Estão se dirigindo às imagens para falar com o Eterno através de uma imagem. O Eterno não precisa de nenhuma imagem para que ele possa ouvir. O Eterno não é assim de uma forma estúpido e ignorante para ouvir uma imagem. Uma imagem não fala. Mas o Eterno abre os olhos de vocês. Não sejam o que o Espírito Santo diz que não é. Não sejam vocês ignorantes a ponto de falar com uma imagem. Não andem nessa ignorância. Essa ignorância vai levar vocês ao lago de fogo. O Lúcifer, o anjo caído, que fez essa ignorância, trouxe essa ignorância. As pessoas falar com uma imagem, se prostrar diante de uma imagem. Essa imagem representa ele. Essa adoração é o anjo caído. Essas imagens representam o anjo caído. Quando vocês se prostram a essas imagens, quando vocês se curvam a elas, quando vocês fazem reverência a elas, quando vocês vão orar diante de uma imagem, quando vocês têm como Deus uma imagem de escultura, é o anjo caído. Essa imagem representa o anjo caído. Vocês não estão mais enganados, anjos arrependidos. Vocês não estão mais enganados acerca do Deus de vocês, quem Ele é, quem está por trás dessa imagem que vocês servem, que vocês veneram, que vocês têm como Deus. Vocês não estão enganados. Essa imagem é o anjo caído. É uma reverência a Ele, é uma adoração a Ele. Vocês estão servindo ao anjo caído. Vocês estão se prostrando ao anjo caído. Vocês estão fazendo orações ao anjo caído. Quem está respondendo vocês é o anjo caído. E vocês estão vendo a vida miserável que vocês levam. A vida miserável que vocês têm. A resposta que Ele dá a vocês é sofrimento e miséria para a vida de vocês. Então vocês, anjos arrependidos, o Espírito Santo ilumina os olhos de vocês, abre os ouvidos de vocês e fala com vocês acerca dos deuses de vocês, da adoração de vocês, da veneração a vocês, a essas imagens de figura de homem, figura de mulher. Não importa o que a sua imagem represente, se representa uma deusa, se representa um Deus, não importa se você serve um Deus ou uma deusa, não importa. Tudo é anjo caído. Tudo é anjo caído. E os anjos caídos faz que essa adoração chegue ao anjo caído Lúcifer, porque ele que quis ser Deus. Ele quis ser Deus lá no reino do Eterno. Ele quis ser adorado. Ele quis estar numa posição de Deus. Lá ele não conseguiu. Lá ele foi banido. Lá ele morreu. Ele virou a morte. Então ele passou por Adão e Eva, matou Adão e Eva, e ele veio para a terra e trouxe essa adoração a ele aqui na terra. Aqui ele se passa por Deus. O Espírito Santo já falou quantas vezes falou e quantas vezes ainda haverá de falar. O Deus dessa terra, o Deus desse mundo é Lúcifer. Então, você que tem a sua imagem, você que tem o seu Deus, você que tem a sua Nossa Senhora de Fátima, você que tem a Aparecida do Norte, não importa quem é a sua santa,
não importa quem é o seu santo, não importa quem é a sua padroeira, não importa que santo você serve, não importa o nome dele, quem é ele, de onde ele veio, a origem dele é o anjo caído. Você está servindo ao anjo caído, você está adorando o anjo caído. E o anjo caído vai para o lago de fogo e você vai com ele. Se você continuar, se você não desistir, se você não abandonar essa sua adoração às imagens, aos deuses de imagem, você vai para o lago de fogo. É o que o Espírito Santo lhe alerta, lhe abre os seus olhos e lhe avisa. Anjo caído, anjo arrependido, já está dizendo o seu nome, arrependido. Então se mantenha na posição de arrependido, continue arrependido. O Eterno entende como o anjo caído enganou vocês, como o anjo caído se passou por Deus, fazendo vocês adorar Ele, servir a Ele. O Eterno entende, até enquanto a verdade chegou aos ouvidos de vocês, até enquanto vocês ouviram a verdade. Quando vocês ouviram a verdade, o Eterno não tem mais vocês como inocente. Não tem mais vocês como inocente. Vocês agora são condenados ao lago de fogo. Se assim vocês continuarem com suas adorações a Lúcifer, o anjo caído, através de deuses em figura de humano, vocês continuarem assim, vocês não estão inocentes, vocês estão avisados. Vocês irão para o lago de fogo, porque é para o lago de fogo que eles vão. O Lúcifer e os seus ministros, e todos que acompanharam ele, e todos que morreram com ele, todos estão destinados ao lago de fogo. Então vocês que servem as imagens, que têm deuses de imagem, vocês que os seus deuses são imagens de figura humana, imagem de uma pessoa, todos vocês que estão nesse rumo de ter um Deus que é uma imagem de um humano, uma figura humana, todos vocês que estão nesse rumo, todos vocês que estão nesse caminho, vocês não vão para outro lugar, se não seguir a adoração de vocês ao anjo caído e seguir ele até o lago de fogo. O Espírito Santo abre os olhos de vocês, anjo arrependido. O Espírito Santo alerta vocês, anjo arrependido, para que vocês se arrependam. Se arrependam. Continuem no plano. Arrependidos. Se voltem para a palavra. Se voltem para as Escrituras Sagradas. Se voltem para os apóstolos. Se voltem para os profetas. Se voltem para o Espírito Santo. A única chance de vocês escapar da adoração e servir ao anjo caído é se voltar para as Escrituras Sagradas. Caso contrário, vocês não vão ter outro caminho para seguir, a não ser o lago de fogo juntamente com ele, o Deus a quem vocês servem, o Deus a quem vocês adoram, o Deus a quem vocês obedecem. Paizinho santo, Paizinho amado, Paizinho maravilhoso, que o teu canal seja uma fonte de bênção, o qual o Senhor venha alertar os moradores da terra acerca de quem é o Deus deles. E o Senhor venha falar aonde o Senhor está, quem é o Senhor e como eles podem te encontrar e de que forma o Senhor veio nessa terra. O Senhor veio na forma de Yahushua, a palavra do Senhor Yahushua. E o Senhor veio na forma da salvação, na forma da vida eterna, a salvação, a vida eterna. E o Senhor veio para, pela palavra, o Senhor nos salvar do anjo caído, nos resgatar do anjo caído e nos devolver a vida eterna. Paizinho santo, maravilhoso, que esse conhecimento chegue aos ouvidos dos anjos arrependidos e eles venham ter a compreensão, eles venham ter o discernimento, eles venham ter a sabedoria de conseguir entender a mensagem do Senhor, para que assim, Espírito Santo, eles possam continuar arrependidos, no caminho do arrependimento e obedecendo o Senhor, para que eles possam voltar à vida eterna, e eles possam voltar à eternidade, a serem eternos novamente,
com o Senhor, no reino do Senhor, não eternos, no lago de fogo para sempre, com o anjo caído e os seus anjos caídos. A morte eterna, a segunda morte, que é o lago de fogo. Espírito Santo amado, Espírito Santo bondoso, que o Senhor venha alcançar os anjos arrependidos com essa mensagem e através do canal do Senhor. Espírito Santo amado, que assim seja. Assim o Senhor alcance os anjos arrependidos. Assim o Senhor alcance os anjos arrependidos através do canal do Senhor. Com todas as mensagens que o Senhor já falou, que o Senhor já esclareceu. Quem é o Deus dessa terra, quem é o Deus desse mundo e de quem é esse reino. E quem está aqui no domínio, no comando e no controle da humanidade. E se passa por Deus, na religião. Amado Espírito Santo, abre os ouvidos dos anjos arrependidos quando ouvir essa ministração. E o Senhor venha falar ao coração de cada um. Venha falar no coração de cada um. Profundamente. De uma forma profunda. Venha ser tocado profundamente com esse conhecimento acerca do Deus que está servindo, acerca do Deus que está fazendo a vontade. Amado, querido e bondoso, assim o Senhor faça, Paizinho. Assim o Senhor faça, maravilhoso Pai. Assim o Senhor faça, glorioso Pai. Assim o Senhor alcance, Espírito Santo, os anjos arrependidos, pela bondade e misericórdia do Senhor. Em nome de Yahushua. Paizinho Santo, Paizinho bondoso. Paizinho Santo, Paizinho bondoso. Nós também fazemos uma oração para o canal Azeite na Lâmpada e os que ficarem depois do arrebatamento. Espírito Santo maravilhoso. Espírito Santo glorioso. Oh, maravilhoso. Venha abençoar a voz dos irmãos. Venha alcançar a voz dos irmãos com uma bênção, com uma unção, que quando a voz dos irmãos entrar no ouvido das pessoas que ouvirem o canal, oh Espírito Santo maravilhoso, que seja igual um eco, ecoando dentro dos irmãos. E os irmãos não se esqueçam daquele eco falando com eles, aquele eco lá dentro deles. Oh amado Espírito Santo, oh amado Espírito Santo, amado bondoso, usa os irmãos de uma tal forma, amado, que os irmãos venham ser amado, usados poderosamente pelo Senhor, a ponto de quando o Senhor não estiver mais aqui, ainda a voz dos irmãos esteja aquela unção, esteja aquele poder, esteja aquela capacidade de penetrar o interior dos irmãos que ouviu o canal com uma eficácia, com algo tão profundo, tão real, como se eles estivessem ouvindo os irmãos em tempo real, naquele exato momento. Maravilhoso Espírito Santo, venha operar profundamente através do canal Azeite na Lâmpada. Venha operar profundamente através da voz dos irmãos. Venha, amado querido, venha maravilhoso, venha colocar uma unção tão forte, uma unção tão poderosa na voz do irmão, que quem ouviu o canal Espírito Santo, essa pessoa se prepare para dar a sua vida. Ela se prepare para dar a sua vida. Ela esteja preparada para dar a sua vida. Oh, amado Espírito Santo, quando as pessoas que for ouvir o canal, ouvir a voz dos irmãos, oh Espírito Santo, a voz dos irmãos já esteja preparando elas para dar a vida. Já esteja levantando elas para dar a vida. Já esteja sustentando elas para dar a vida. Oh, amado querido, que a voz dos irmãos tenha uma unção tão poderosa, uma unção de poder, de sustentar os irmãos em pé, pela palavra dos irmãos. Porque, Espírito Santo, o Senhor é poderoso
para operar através da voz dos irmãos. Então o Senhor venha operar poderosamente, venha operar grandemente na vida dos irmãos que ouviu o azeite na lâmpada. Ó Espírito Santo, quando eles for ouvir o canal Azeite na Lâmpada, que eles já sabem por que está ouvindo, para que está ouvindo. E eles já sejam preparados pela unção na voz dos irmãos, pelo poder do Senhor na voz dos irmãos. Eles já ouçam o canal sabendo por que está ouvindo, para que está ouvindo. E o que eles vão fazer depois que ouvir, depois que se preparar, depois que estiverem na condição de preparados, eles já saber tudo o que tem que fazer, eles já entender, e eles não têm Espírito Santo, eles não têm aquele receio, eles não têm aquela resistência, eles não têm aquele medo de se entregar. Ó Espírito Santo, que através da voz dos irmãos, eles já venham saber, eles já venham entender que eles estão ouvindo o canal para se preparar, e assim eles sejam preparados para dar vida. Amado Espírito Santo, alcance eles através da voz dos irmãos, alcance eles através da voz do irmão, levantando eles, colocando eles de pé, dando força a eles, fortalecendo eles, fazendo eles entender exatamente que isso não é morte, isso não é o fim, é a salvação deles. É a salvação deles, que quando eles ouvirem o canal, eles entendam, não é o fim, não é a morte, é a salvação, é a vida eterna. E eles se preparem nesse espírito, eles se levantem nesse espírito, eles sejam revestidos desse poder, dessa convicção, com esse entendimento, que eles vão dar a vida. Eles vão dar a vida, e eles queiram, e eles entendam, e eles aceitem que é a salvação deles, não é a morte, é a salvação, é a vida eterna. Então eles sejam revestidos pelo canal Azeite na Lâmpada e pela voz dos irmãos, com esse revestimento, com essa armadura de entendimento e compreensão, que é a salvação deles. Eles vão ser salvos, não importa o que eles vão passar, não importa o que eles vão passar, é o processo, faz parte do processo, e eles entendam que é exatamente assim, e eles aceitem as condições, e eles entendam que realmente é assim que funciona a salvação deles, e eles vejam a salvação, eles vejam a porta do céu aberta, eles vejam a porta do céu aberta, para o Senhor receber a alma deles. Assim eles se levantem, assim eles escutem o azeite na lâmpada, assim eles sejam preparados, assim eles sejam fortalecidos, assim eles sejam revestidos por esse revestimento de armadura no seu entendimento, que eles estão vendo a porta do céu, e logo que eles derem a sua vida, eles vão entrar pelaquela porta, e tudo acabou, tudo passou, e para eles vida nova, e para eles tudo novo, e para eles Espírito Santo. Acabou todo o sofrimento, acabou toda a angústia, acabou toda a dor. Então Espírito Santo, que a mente deles não seja firmada no momento, não seja firmada na situação, não seja firmada no que eles vão passar, mas seja firmada no depois. Que eles não vejam o momento, eles não vejam a situação, eles não vejam o que eles vão passar, mas eles vejam depois do que eles passar, o que eles vão receber, o que eles vão herdar, a herança que eles terão, a vida eterna. Espírito Santo, quem ouviu o azeite na lâmpada, firmemente nessa pessoa, no depois que der o seu corpo para ser entregue pelo Senhor. Que a mente deles seja firmada no depois, seja firmada na recompensa, seja firmado no que eles vão herdar, o reino do Senhor. E a morte vai ser apenas uma história que passou, a qual a mente deles não estarão firmada
na tortura, não estarão firmadas na morte do corpo, não estarão firmados em nada negativo, mas esteja firmada na mente, mas esteja firmada na palavra dos irmãos, na unção, no poder da palavra dos irmãos, nessa armadura de revestimento da palavra dos irmãos, a qual o Espírito Santo, a palavra dos irmãos, é que está firmado na mente deles. Firmado na mente deles. Eles vendo o depois. Eles vendo o depois. Eles não vendo antes. Eles vendo depois que o corpo morrer. Então a mente deles, Espírito Santo, não fique no antes da morte do corpo, mas fique no depois da morte do corpo. E a morte do corpo seja uma consequência para eles irem aonde a mente deles já estão. Amado Espírito Santo, que assim seja, pelo poder, pela unção que o Senhor pode colocar na voz dos irmãos. E quando eles ouvirem os irmãos, a voz dos irmãos seja como um eco na voz deles, na mente deles, falando com eles o tempo todo, alertando, instruindo, alertando, instruindo. Ó Espírito Santo, o Senhor tem poder para fazer a voz dos irmãos ecoar na mente desses irmãos, instruindo eles, alertando, não deixando eles esquecer nada que eles ouviram, Ó Espírito Santo, substituindo qualquer pensamento deles, qualquer entendimento deles, com o que os irmãos falaram, com o que saiu da boca dos irmãos. Amado Espírito Santo, assim o Senhor pode revestir eles, com essa armadura, a voz do irmão, a voz dos irmãos, ecoando na mente deles, e eles não esquecer por um segundo de nada que os irmãos alertaram, de nada que os irmãos orientaram, de nada que os irmãos falaram. E eles ficar com a palavra dos irmãos na mente deles, e eles não vê o momento da tortura, não vê o momento que o corpo vai ser torturado, não vê o momento que eles vão morrer, mas a mente deles já está na frente, já vendo a recompensa, já vendo a vida eterna, já vendo a salvação, já vendo, Espírito Santo, que eles estão salvos. E quando eles saírem do seu corpo, é só acompanhar o seu Espírito, que já está na frente. Amado Espírito Santo, essa é a nossa oração pelos irmãos que não participaram do arrebatamento, que ficar para depois do arrebatamento. Amado Espírito Santo, que o Senhor encaminhe todos eles para o azeite na lâmpada. Encaminhe todos eles para o canal do Espírito Santo e o azeite na lâmpada. Espírito Santo maravilhoso, não deixa eles perder tempo com canais de YouTube que fala besteira, fala idiotice, que é uma perda de tempo. Não deixa, Espírito Santo. Espírito Santo, eles já perderam muito tempo com essas pessoas que falam idiotice, que são perda de tempo ouvir elas. Não deixa mais que eles percam tempo. Não deixa mais que eles entendam que ainda tem tempo para perder. Espírito Santo, que seja uma lição para eles. Que todos eles que eles andaram ouvindo não fizeram nada por eles. Nem tampouco eles foram. Então por que eles ainda podem perder tempo com essa gente? Então por que eles ainda vão perder tempo com esse povo? Espírito Santo, que isso seja uma lição para eles. Não querer mais conta com essas pessoas. Não querer mais ouvir esses YouTube. E não querer mais ouvir ninguém que ficou. Porque se essa pessoa soubesse, teria ido. Então por que ela está aqui? Ó Espírito Santo amado, só pelo fato da pessoa estar na terra, não deixa mais que ele se envolva com ninguém. Não deixa mais que eles percam tempo com ninguém. Não deixa mais que eles se envolvam com ninguém. Porque os que ficaram é porque não sabia nada. Se soubesse, teria subido. Então, pelo fato de ter ficado, não vale a pena perder tempo com eles. Não vale a pena envolver com eles. Não vale a pena conversar com eles. Ó amado Espírito Santo, que os que ficarem, que for participar na questão de salvado na vida, o Senhor separa todos eles. O Senhor separa todos eles e coloca eles junto
com os que também vai passar pelo mesmo processo. Espírito Santo, não deixa eles ficarem separados. Não deixa eles ficarem separados para que eles fiquem sozinhos, desorientados. Começa a juntar eles em grupo. Começa a juntar eles em grupo. Aqueles que vão dar a vida. Aqueles que vão dar a vida. Que o Senhor sabe que vai ouvir o azeite na lâmpada e vai dar a vida. Então o Senhor começa a agrupar todos eles. Começa a juntar todos eles. E envia eles para o canal azeite na lâmpada. Envia, Espírito Santo, envia. Envia para o canal, Espírito Santo. Para que lá o Senhor possa alimentar eles. E o Senhor possa sustentar eles. Preparando eles para dar a sua vida. Amado Espírito Santo, é assim que nós oramos ao Senhor pelos que vão ficar, para que o Senhor venha sustentar no deserto, com o canal azeite na lâmpada. O Senhor venha fortalecer, o Senhor venha ajudar que eles venham ter uma resistência, que eles venham se preparar e se levantar para dar a vida. Amado Espírito Santo, e o Senhor ajuda que eles tenham tempo para se preparar, ajuda que eles tenham tempo para se preparar, e o Senhor livra eles de serem atacados antes da hora, livra eles de dar a vida antes da hora, livra eles, Espírito Santo, de uma precipitação, livra eles de não estar preparado e serem pegos antes da hora, livra eles, guarda eles, Espírito Santo, guarda eles no esconderijo, ajuda, Espírito Santo, aonde eles vão se alimentar da palavra, se alimentar do canal, ó Espírito Santo, todos no mesmo Espírito, todos na mesma fé, todos no mesmo propósito, unidos no mesmo propósito. Ó Espírito Santo, ajuda, que assim seja, todos unidos no mesmo propósito, todos unidos na mesma decisão, todos vão dar a sua vida, todos entendem, todos sabem que agora ficaram para trás, e o único meio de conseguir a salvação agora é desse jeito. Então une todos eles que estão no mesmo propósito, estão no mesmo entendimento, estão, Espírito Santo, exatamente sabendo o que tem que ser feito, e eles estão trabalhando para fazer. Então o Senhor une Espírito Santo, une eles de todo jeito, grupinhos, Espírito Santo, grupinhos, como o Senhor puder unir todos eles, une para que eles venham, um fortalecer o outro, um ajudar o outro, um levantar o outro, e eles venham, Espírito Santo, se unir, para que não fique ninguém para trás, e eles sejam, Espírito Santo, alimentado pelo canal, e eles leiam a palavra, mesmo assim, se o Senhor está aqui para abrir a palavra, eles continuem lendo, eles não deixem de ler, e o Senhor alcance ele com as promessas que o Senhor ia dar livramento, não de não morrer, mas livramento para a alma. Ó Espírito Santo, que as tuas promessas de livramento para o corpo agora sejam livramento para a alma, que o Senhor não vai livrar o corpo, mas o Senhor vai livrar a alma. Amado Espírito Santo, que a tua palavra seja o amparo deles, seja o socorro deles, seja o refúgio deles, e o canal do Espírito Santo, o canal azeite da lâmpada, seja o maná, seja o alimento, o qual o Espírito Santo, através da voz dos irmãos, o Senhor vai falar pela palavra dos irmãos, sustentar eles pela palavra do irmão, manter eles em pé, manter eles decididos, encorajar eles, para que assim eles venham fazer, assim eles venham dar as suas vidas. Amado Espírito Santo, não deixa eles envolver com pessoas covardes, pessoas medrosas, pessoas que vão envolver no meio deles para criar problema, para tirar a fé deles, para desencorajar eles, para falar coisas que não edificam a vida deles, no propósito, no intento do coração deles. Espírito Santo, afasta eles dos mentirosos, afasta eles dos falsos fingidos, afasta eles do que é ameaça para eles, do que não vai colaborar, não vai contribuir, não vai ajudar eles. Afasta eles de todos os mentirosos, todos os falsos, todos os fingidos. Afasta eles. Que eles se fortaleçam, se reúnam com os que estão decididos, com os que estão encorajados, com os que estão determinados, com os que sabem que a salvação agora é assim que funciona. É desse jeito que acontece. E eles entendem
que eles estão condenados ao lago de fogo. Ou eles dão a vida agora, ou eles se preparam para o lago de fogo. E eles estão decididos dar a vida deles. Então une eles, para que um se fortaleça no outro. Um se fortaleça no outro e se alimente do canal, se fortaleça no canal. E a voz dos irmãos seja como um eco na mente deles, uma lembrança que eles nunca esquecem, as instruções, o que os irmãos estão mandando fazer, e assim eles vivam com esse eco na cabeça deles, com essa lembrança na cabeça deles, sustentando eles até o dia, até o determinado momento que eles vão dar a vida deles. Espírito Santo maravilhoso, substitui o pensamento deles, substitui a ação da carne, substitui toda negatividade da carne, substitui tudo pela voz dos irmãos, como um eco na mente deles, a lembrança de tudo que os irmãos falou, tudo que os irmãos instruiu, que ele seja sustentado pela lembrança dos irmãos, a voz dos irmãos, lembrando tudo que os irmãos falou. Assim, Espírito Santo, a voz dos irmãos passe a ser os pensamentos deles. A voz dos irmãos passe a ser os pensamentos deles. Substitua a mente deles e passe a ser o que fala com eles 24 horas na mente deles. O que os irmãos falou, as instruções dos irmãos, seja o pensamento deles 24 horas, se alimentando da palavra, ouvindo a palavra, ouvindo o azeite, se alimentando do azeite na lâmpada, e seja o sustento deles no deserto, seja o alimento deles no deserto, e a voz dos irmãos na sua mente, instruindo, falando, alertando, alertando. Eles não vão esquecer por um segundo a voz dos irmãos que os irmãos falam. E seja, Espírito Santo, a lembrança deles, a voz dos irmãos falando com eles. Seja os pensamentos deles, a voz dos irmãos falando com eles. Então, Espírito Santo, substitua os pensamentos deles pela voz dos irmãos falando com eles. Amado Espírito Santo, alimente eles no deserto com azeite na lâmpada. Sustente eles no deserto com o azeite na lâmpada. E prepare eles, Espírito Santo, para dar a sua vida. Não negar o nome de Yahushua e morrer pela sua fé. E assim, Espírito Santo, o Senhor coloca a porta da salvação aberta para eles entender que eles não estão morrendo, eles estão sendo salvos, que eles entreguem a sua vida nesse entendimento, que eles não estão morrendo, eles estão sendo salvos. Amado Espírito Santo, e não deixe, Espírito Santo, que os enganosos e mentirosos que conheceu o nome Yahushua e não abre mão do nome de Jesus, não deixe que esses mentirosos, não deixe que esses falsos fingidos se acolhem no meio deles, entre no meio deles, para tirar o foco deles, para tirar eles do propósito. Espírito Santo, guarda eles no nome de Yahushua, ajunta todos eles que estão no mesmo propósito, entregar a sua vida pela fé no nome de Yahushua, não negar o nome de Yahushua. Junta todos eles no mesmo propósito. E não deixe, Espírito Santo, que os falsos do nome de Jesus, que já conheceu o nome Yahushua, mas não abre mão do nome de Jesus, se filtre no meio deles, se meta no meio deles. Não deixe, Espírito Santo, que ele se levante contra esse, expulse do meio deles e não aceite um outro nome que não seja de Yahushua. E o Senhor guarda eles nesse nome, fortalece eles nesse nome, a ponto deles entregar a sua vida por esse nome. Amado Espírito Santo, e não deixe, Espírito Santo, ele se misturar com pessoas que não venham
agregar na sua fé, não venham edificar a sua fé, não venham fortalecer eles na sua fé, não venham ajudar na decisão deles. Não deixe pessoas falsas, fingidas, pessoas mentirosas se infiltrar no meio deles para criar problema, para impedir que o propósito deles venha se cumprir. Cerca eles e guarda eles com o nome de Yahushua e sustenta eles, alimenta eles com o azeite na lâmpada. Espírito Santo, começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso agora. Que eles já venham começar a ouvir o azeite na lâmpada. Eles já venham se preparar de já. Eles já venham se preparar de agora. Agora, Espírito Santo. Eles começam a ouvir o Espírito Santo ministra e eles já migram para o azeite na lâmpada. Para que eles já venham, Espírito Santo, se alimentar, se fortalecer no azeite na lâmpada. Amado Espírito Santo, essa é a nossa oração por esses nossos irmãos que vão ficar. Que assim o Senhor alcance eles. Assim o Senhor alcance eles. E o Senhor venha preparar eles e capacitar para que eles possam entregar a sua vida. Morrer pelo nosso Yahushua. Para que assim eles possam ser salvos. Eles venham alcançar a vida eterna. E eles venham, Espírito Santo, voltar à eternidade com o Senhor. Amado Espírito Santo. E eles possam herdar o reino do Senhor. Amado Espírito Santo. Essa é a nossa oração maravilhosa. Pelo pessoal do azeite na lâmpada. Amado, bondoso, amado, querido.